Era um belo dia de verão. Meu filho James, de 5 anos, estava brincando lá fora, no quintal da nossa casa suburbana. James sempre foi um menino quieto. Ele brinca sozinho na maioria das vezes. Ele nunca teve muitos amigos. Ele sempre teve uma imaginação fértil. Eu estava na cozinha alimentando nosso cachorro Fido, quando ouvi o que parecia ser James falando com alguém no quintal. Não tenho certeza com quem ele poderia estar falando. Ele poderia finalmente ter feito um amigo? Sendo uma mãe solteira, é difícil para mim ficar sempre de olho no meu filho. Então decidi sair e ver como ele estava. Quando fui para o quintal, fiquei um pouco confusa, porque James era a única pessoa lá atrás. Ele estava falando sozinho? Poderia jurar que ouvi outra voz. James, é hora de entrar. Eu o chamei. Ele entrou e sentou-se à mesa da cozinha. Era quase hora do almoço. Então decidi fazer um sanduíche de peru para ele. James, com quem você estava falando lá fora? Eu perguntei. James olhou para cima por um momento. Eu estava brincando com meu novo amigo, ele disse, sorrindo. Eu servi um pouco de leite para ele e continuei a bisbilhotar, como qualquer boa mãe faria. Seu amigo tem nome? Por que você não o convidou para almoçar conosco? Eu perguntei. James olhou para mim por um momento antes de responder. O nome dele é Jack Risonho. Fiquei um pouco surpresa com o que ele disse. Esse é um nome estranho. Como é seu amigo? Eu perguntei um pouco confusa. Ele é um palhaço. Ele tem cabelo longo e um grande nariz cônico. Ele tem braços longos e calças largas, com meias listradas, e ele sempre sorri. Percebi que meu filho estava falando de um amigo imaginário. Imagino que seja normal para crianças da idade dele terem amigos imaginários, especialmente quando ele não tem crianças de verdade para brincar. Provavelmente é só uma fase. O resto do dia passou como de costume e estava começando a ficar tarde, então coloquei James para dormir. Coloquei-o na cama, dei-lhe um beijo e certifiquei-me de acender a sua luz noturna antes de fechar a porta. Eu estava muito cansada, então decidi ir para a cama logo depois. Tive um pesadelo horrível. Estava escuro. Eu estava em algum tipo de parque de diversões decadente. Eu estava assustado, correndo por um campo infinito de tendas vazias, brinquedos quebrados e cabanas de jogos abandonadas. O lugar todo tinha uma aparência horrível. Tudo era preto e branco. Os bichos de pelúcia premiados estavam todos pendurados em laços nas cabanas de jogos, todos com sorrisos doentios costurados em seu rosto. Parecia que o parque inteiro estava olhando para mim, embora não houvesse outra coisa viva à vista. Então, de repente, comecei a ouvir música tocando, os sons de Pop Goes The Weasel sendo tocados em uma squeeze box ecoavam pelo parque. Era hipnotizante. Eu segui sua melodia até a tenda do circo quase em transe, incapaz de impedir que minhas pernas se movessem para a frente. Estava escuro como breu. A única luz vinha de um único holofote brilhando no centro da grande tenda. Enquanto eu caminhava em direção à luz, a música diminuiu. Eu me vi cantando junto, incapaz de parar. Em todo o arbusto de amoreira, o macaco perseguiu a doninha. O macaco pensou que era tudo brincadeira. A música parou bem antes do clímax e de repente as luzes se acenderam. A intensidade das luzes era praticamente ofuscante. Tudo que eu conseguia ver era uma pequena silhueta escura se arrastando em minha direção. Então outra apareceu, e outra e outra. Havia dezenas delas, todas vindo em minha direção. Eu não conseguia me mover, minhas pernas estavam congeladas. Tudo que eu conseguia fazer era observar as figuras assustadoras se aproximando. Conforme elas se aproximavam, eu conseguia ver. Elas eram crianças. Enquanto eu olhava para cada uma delas, percebi que todas estavam horrivelmente desfiguradas. Algumas tinham cortes por todo o corpo, outras estavam gravemente queimadas e outras estavam sem membros. As crianças me envolveram, arranhando minha carne, me arrastando para o chão e me rasgando por dentro. Enquanto as crianças me despedaçavam e eu desaparecia, tudo que eu conseguia ouvir era risadas horríveis, terríveis, malignas. Acordei na manhã seguinte suando frio. Depois de respirar fundo algumas vezes,
Olhei e vi que alguns bonecos de ação de James estavam posicionados de frente para mim em cima da minha mesa de cabeceira. Suspirei. James provavelmente acordou cedo e colocou isso aqui. Dei os brinquedos e fui até o quarto de James. No entanto, quando abri a porta, James estava dormindo profundamente. Apenas dei de ombros e coloquei os brinquedos de volta em sua caixa de brinquedos. E fui para a sala de estar. Um pouco depois, James acordou e eu fiz seu café da manhã para ele. Ele estava quieto e parecia um pouco groggy. Talvez ele também não tenha dormido bem. Decidi perguntar a ele sobre os brinquedos. James, querido, você colocou os brinquedos no quarto da mamãe esta manhã? Meus olhos dispararam para mim por um momento. Então rapidamente olharam de volta para seu cereal. Jack risonho fez isso. Revirei os olhos e respondi. Bem, diga ao Jack risonho para manter os brinquedos em seu quarto. James assentiu e terminou seu café da manhã. Então decidiu ir brincar no quintal. Fui relaxar na sala de estar e devo ter cochilado, porque acordei algumas horas depois. Vamos dar uma olhada no James. Eu estava um pouco preocupada, já fazia mais de 2 horas e eu não tinha dado uma olhada nele. Saí para o quintal, mas James não estava mais lá. Eu estava ficando nervosa, então gritei para ele, James, James, onde você está? Só então ouvi uma risadinha vindo do jardim da frente. Corri pelo portão para a frente da casa. James estava sentado na calçada. Dei um suspiro de alívio e fui até ele. James, quantas vezes eu já disse para você ficar nos fundos? James, o que você está comendo? James olhou para mim, então enfiou a mão no bolso e tirou um punhado de balas duras de todas as cores. Isso me deixou muito nervosa. James, quem te deu esses doces? James apenas olhou para mim sem falar. James, por favor, diga à mamãe aonde você conseguiu esse doce. James abaixou a cabeça e disse. Jack risonho me deu. Meu coração afundou. Eu me ajoelhei para olhá-lo nos olhos. James, eu já estou farta dessa maldita coisa do Jack risonho. Ele não é real. Agora essa é uma situação muito séria e eu preciso saber quem te deu o doce. Eu podia ver os olhos do meu filho lacrimejando. Mas mamãe, Jack risonho que me deu o doce. Eu fechei meus olhos e respirei fundo. James nunca mentiu para mim. Mas o que ele está me dizendo é impossível. Eu fiz cuspir o doce e joguei o resto fora. James parece estar bem. Talvez eu esteja apenas exagerando. Afinal, ele poderia ter pego do Tom e da Linda da casa ao lado. Ou do Sr. Walker na rua. De qualquer forma, vou ter que ficar de olho em James. Naquela noite, coloquei James para dormir como de costume e decidi ir para a cama cedo também. De repente, acordei com um estrondo alto vindo da cozinha. Pulei da cama e desci correndo as escadas. Quando cheguei à cozinha, fiquei horrorizada. Tudo no balcão tinha sido jogado no chão. E nosso cachorro Fido estava pendurado, morto na luminária. Seu estômago estava aberto e cheio de doces, do mesmo tipo que James estava comendo mais cedo naquele dia. Meu choque foi rapidamente quebrado por um grito agudo vindo do quarto de James, seguido por estrondos altos. Rapidamente peguei uma faca na gaveta e subi as escadas com a velocidade que só uma mãe, cujo filho está em perigo, poderia ter. Eu entrei pela porta e acendi as luzes. Tudo no quarto foi derrubado e jogado no chão. Meu pobre filho em sua cama, chorando e tremendo de medo. Uma poça de urina manchando os lençóis. Peguei meu filho e corri para fora de casa e fui para casa ao lado de Tom e Linda. Felizmente, eles ainda estavam acordados. Eles me deixaram usar o telefone e chamei a polícia. Não demorou muito para eles chegarem. E eu expliquei o que tinha acontecido. Eles me olharam como se eu fosse louca. Eles revistaram a casa, mas tudo que encontraram foi um cachorro morto e 2 cômodos destruídos. O policial me disse que alguém provavelmente tinha entrado na casa e feito isso antes de fugir rapidamente, quando me ouviram subindo as escadas. Eu sabia que não era verdade. Todas as portas estavam trancadas e nenhuma das janelas estava aberta. O que quer que estivesse na minha casa não veio de fora. No dia seguinte, James ficou dentro de casa. Eu não queria que ele saísse da minha vista. Fui até a garagem e encontrei seu velho monitor de bebê e o instalei em seu quarto.
Se alguma coisa entrasse em seu quarto esta noite, eu conseguiria ouvir. Fui até a cozinha e peguei a maior faca da gaveta e a coloquei na minha mesa de cabeceira. Amigo imaginário ou não, não vou deixar nada machucar meu garotinho. Logo a noite chegou. Coloquei James na cama. Ele estava com medo, mas prometi a ele que não deixaria nada acontecer. Coloquei-o na cama, dei-lhe um beijo e acendi a luz noturna. Antes de fechar a porta, sussurrei para ele. Boa noite, James. Eu te amo. Tentei ficar acordado o máximo que pude, mas depois de algumas horas senti que estava adormecendo. Meu bebê estaria seguro durante a noite e eu precisava dormir. Assim que deitei minha cabeça no travesseiro, ouvi um barulho suave vindo do monitor do bebê que eu tinha colocado na minha mesa de cabeceira. A princípio soou como interferência, como tipo que um rádio faria. Então se transformou em um gemido suave. James estava dormindo? Então eu ouvi a risada do meu pesadelo. Aquela risada horrível. Pulei da cama e peguei a faca debaixo do meu travesseiro. Corri para o quarto de James e abri a porta com um rangido. Tentei um interruptor de luz, mas ele não acendeu. Dei um passo para dentro e pude sentir o líquido quente e espesso em meus pés. De repente, a luz noturna de James acendeu e eu pude ver o horror absoluto diante de mim. O corpo de James estava pregado à parede, os pregos perfurando as mãos e pés. Seu peito estava aberto e seus olhos pendiam até o chão. Seus olhos e língua tinham sido removidos com a maioria de seus dentes. Fiquei enojada, mal conseguia acreditar que este era meu bebê. Então ouvi de novo o gemido suave e desesperado. James ainda estava vivo, meu bebê, meu pobre bebê, com tanta dor, mal se agarrando à vida. Corri pelo quarto e vomitei no chão, mas minha doença foi interrompida por uma gargalhada horrível vindo atrás de mim. Girei enquanto ainda limpava a bile da minha boca. Então das sombras surgiu o demônio responsável por todo esse horror. Jack risonho. Sua pele branca, fantasmagórica e cabelo preto e emaranhado pendiam até os ombros. Ele tinha olhos brancos penetrantes cercados por anéis pretos escuros. Seu sorriso torto revelou uma fileira de dentes afiados e irregulares. Sua pele não parecia pele, parecia quase borracha ou plástico. Ele usava uma roupa de palhaço preta e branca irregular, com mangas listradas e meias. Seu corpo em si era grotesco, seus braços longos pendurados abaixo da cintura, e a maneira como ele estava equilibrado o fazia parecer quase sem ossos, uma boneca de pano. Ele soltou uma risada doentia, como se para me deixar saber que ele estava satisfeito com minha reação ao seu trabalho. Ele então se virou lentamente na frente de James e começou a rir ainda mais da visão horrível que ele tinha exposto. Isso foi o suficiente para me tirar do meu terror. Eu gritei: "Saia do lado dele, seu bastardo!" Corri para o monstro, levantando a faca acima da minha cabeça e o esfaqueei. Mas assim que a faca o tocou, ele desapareceu em uma nuvem de fumaça preta. A faca passou direto e o perfurou. Não, o que eu fiz? Meu bebê! Eu matei meu bebê. Eu imediatamente caí de joelhos e eu podia ouvir sirenes à distância ficando mais altas. Meu menino, meu doce bebê, eu prometi que a mamãe te protegeria, mas eu falhei. Me desculpe, James, eu sinto muito. A polícia logo chegou e me encontrou na frente do meu filho, ainda empunhando a faca coberta com o sangue do meu bebê. O julgamento foi curto, uma loucura. Fui colocada na casa Firoulos para criminosos insanos, onde estou há 2 meses. Não é tão ruim aqui. A única razão pela qual estou acordada agora é porque alguém está tocando Pop Goes The Whistle do lado de fora da minha janela. Vou falar com os enfermeiros sobre isso de manhã.